A sala estava escura, mas não completamente. Um brilho fraco entrava pela janela, onde a luz da rua passava por uma fresta nas cortinas pesadas. Ele sentia o silêncio como um peso físico, pressionando seus ouvidos e fazendo cada respiração parecer alta demais. Já havia notado antes que as sombras nos cantos do quarto pareciam se mexer quando ele desviava o olhar. Não eram movimentos grandes, apenas um indício de algo vivo, algo consciente. Piscou várias vezes, tentando espantar a sensação de que algo estava errado, mas isso só piorou. Afinal, como ter certeza de que suas pálpebras estavam mesmo fechadas? E se elas fossem uma ilusão, uma barreira frágil entre ele e o que quer que observasse? Isso fez levantar de repente, o corpo tenso, como se câmeras invisíveis o vigiassem. Foi até a cozinha e acendeu a luz, mas o brilho amarelado não ajudou em nada. Na mesa, havia uma xícara de café pela metade, exatamente onde a deixara horas antes. Ou será que não? Não lembrava direito. Talvez alguém tivesse mexido nela sem que ele visse. Ou talvez a xícara tivesse se movido sozinha. Balançou a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos absurdos, mas eles voltavam, como insetos unindo na mente. Há algumas semanas, tudo parecia normal. Trabalhava em um laboratório, analisando dados sobre comportamento humano. Seu chefe, Dr. Mateus, dizia que o trabalho era como olhar num espelho quebrado. Cada pedaço mostrava algo distorcido, mas verdadeiro. No início, achava que entendia. Agora não tinha mais certeza. Os experimentos envolviam assistir a vídeos de pessoas fazendo coisas simples, como abrir portas. Mas havia algo estranho. As mãos delas tremiam quase imperceptivelmente antes de tocar os objetos, como se temessem que algo fosse acontecer. Começou a anotar isso num caderno. Até que, um dia, viu a sombra de uma pessoa no vídeo mover-se sozinha segundos antes do corpo. Assistiu várias vezes, aumentando o zoom. Não havia explicação. Era como se a sombra soubesse o futuro. Desde então, coisas estranhas aconteciam em sua vida. Pequenas coisas que antes passavam despercebidas agora gritavam por atenção. Certa vez, seu reflexo no espelho continuou se mexendo depois que virou as costas. Novamente, as sombras dos prédios pareciam alongar-se para acompanhar seus passos. Tentou falar com Beatrice, colega de trabalho, mas ela sorriu e disse que precisava descansar. Tome, bebe um chá, falou, entregando-lhe uma xícara. Aceitou, mas não bebeu. Não confiava mais em nada que oferecessem. Os olhos dela brilhavam demais, como se refletissem uma luz que não existia. Passou a se isolar no laboratório, cercado por papéis e telas com gráficos confusos. O incidente no laboratório ocorreu em um dia chuvoso. Revisava dados quando notou uma câmera de segurança apontada diretamente para ele. Ajustou várias vezes, mas ela voltava ao mesmo ângulo. Irritado, desligou-a. Quando apertou o botão, ouviu um clique atrás de si. Virou-se rápido, mas não havia ninguém. Só o zumbido das máquinas e a chuva nas janelas. Um arrepio subiu sua espinha. Olhou para a tela. A câmera ainda estava ligada. Sua imagem movia-se na tela antes dele. Ergueu a mão devagar, mas a imagem já tinha levantado. Não conseguia desviar o olhar. Foi então que ouviu uma voz, não humana, ecoando na cabeça. Você sabe o que está acontecendo. Tentou responder, mas a garganta secou. Quando conseguiu se mover, saiu correndo do laboratório, ignorando os colegas. Precisava de ar, mas as sombras na rua estavam mais longas, contorcendo-se como se vivas. Andou mais rápido, mas elas acompanhavam seus passos. Parou num beco escuro. Uma figura de preto estava lá, imóvel. Deu um passo à frente, e ela sumiu. Entrou no beco e encontrou um espelho quebrado. Cada pedaço refletia uma versão diferente dele, algumas sorrindo, outras em terror. Voltou para casa cambaleando. Sentou no sofá e escreveu tudo no caderno. As palavras começaram a se organizar sozinhas, formando frases estranhas. As sombras sabem mais do que você imagina, dizia uma. Jogou o caderno no chão, mas as palavras flutuavam no ar. Na manhã seguinte, o caderno estava na gaveta, páginas em branco,
exceto uma frase no canto: elas estão esperando por você. Guardou-o, tentando conter o medo. Precisava voltar ao laboratório, mas as portas de vidro estavam opacas. Tentou abri-las sem sucesso. Ouvia uma risada baixa. Virou-se, mas só havia sombras mais densas que nunca. Ficou na dúvida por um instante, sem saber se voltava ou insistia em entrar. A risada martelava em sua cabeça, distorcida e irregular, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Olhou para as sombras no chão, notando que não combinavam com os objetos ao redor. Era como se tivessem vida própria, movendo-se de forma ilógica. Uma delas se esticava em sua direção, parecendo um braço invisível tentando agarrá-lo. Recuou, sentindo o suor frio escorrer pela testa. O ar à sua volta ficou denso, como se algo invisível o esmagasse. Foi aí que reparou nas janelas do prédio. Os reflexos não batiam com o que via ao redor. Enquanto ficou parado, seu reflexo no vidro continuou se movendo, caminhando de um lado para outro. Piscou várias vezes para dissipar a ilusão, mas a imagem permaneceu sorrindo de forma estranha antes de sumir. Aquilo foi suficiente para recuar. Saiu andando rápido, quase correndo, para se afastar do prédio. Conforme se distanciava, as ruas mudavam. As calçadas pareciam descer, como se o puxassem para um abismo. Os postes piscavam irregularmente, projetando sombras que dançavam sem parar. Tentou focar em um ponto à frente, mas tudo se deslocava ao olhar diretamente, como se o espaço se curvasse. Respirava com dificuldade, o coração acelerado. Nada parecia real, como se estivesse em um mundo paralelo sem regras. Tentou lembrar como chegará ali, mas as memórias eram confusas, como um sonho esquecido. Sabia apenas que precisava sair dali, mas a sensação de segurança parecia distante. Foi então que viu a figura de novo. Desta vez, estava no meio da rua, vestida de preto, absorvendo toda a luz. O rosto era uma névoa densa, sem detalhes. Congelou, sem saber o que fazer. A figura ergueu a mão devagar e apontou para trás dele. Por instinto, virou-se, mas não havia nada. Quando olhou de volta, ela sumira. No lugar, uma poça escura brilhava no chão. Uma força estranha o puxou para perto. Ao aproximar-se, viu que a poça não refletia o ambiente. Em vez disso, mostrava cenas distorcidas, como um filme velho. Viu flashes conhecidos, o laboratório, o beco, o caderno vazio. Mas havia algo mais, uma sala enorme com espelhos quebrados, onde pessoas se moviam como robôs controlados por fios. Tentou desviar o olhar, mas as imagens o prendiam. Quando finalmente se soltou, uma tontura forte o atingiu, como se acordasse de um sono profundo. Tropeçou até uma parede e se apoiou, tremendo. Notou letras pretas e irregulares nas mãos. Eles estão dentro de ti. Esfregou-as, mas não saíram. Era como se estivessem marcadas na pele. Sentiu pânico, mas seguiu em frente. Entrou num café próximo, onde pessoas bebiam em silêncio. Sentou-se num canto, fingindo calma. Todos se moviam de forma precisa, como se seguissem um roteiro. A garçonete veio anotar o pedido, mas mal respondeu. Ela sorria, porém os olhos eram sem vida. Pediu um café, só para disfarçar. Ao receber a xícara, notou que a sombra dela não combinava com o corpo, projetando-se metros à frente. Levantou-se rápido, murmurou algo e saiu. Ao passar pela porta, sentiu que todos o olhavam, embora ninguém se movesse. Era como se fossem plateia de um espetáculo em que ele era o protagonista. Correu sem rumo, por ruas que não tinham fim. O céu escureceu ainda mais, como se o mundo estivesse se fechando ao redor dele. As ruas vazias pareciam respirar com uma vida própria, e cada som era amplificado por um silêncio denso. Parou diante de um espelho de loja, mas sua imagem não correspondia à realidade. A figura que o olhava tinha os olhos brilhantes e um sorriso vazio. Com um grito abafado, bateu no vidro, mas a imagem permaneceu imóvel, como se estivesse presa ali. Na escuridão, ouviu passos. Não eram seus, nem de ninguém visível. Lentos, seguros, como se alguém caminhasse bem atrás dele, esperando pelo momento certo. Virou-se,
mas só havia sombras se movendo sem direção. O ar ficou mais pesado, quase como se algo puxasse para baixo, para um lugar onde a consciência não existia. Tentou correr, mas as pernas não respondiam. Era como se o chão fosse feito de areia movediça, puxando-o para o centro da terra. Foi então que viu as luzes. Não eram as do trânsito, nem das casas. Luzes azuis pulsavam, como se tivessem vida, emanando de pontos invisíveis na escuridão. Aproximaram-se, flutuando no ar, criando padrões estranhos. Tentou se esconder, mas elas o seguiram, como se soubessem exatamente onde estava. Uma delas pairou diante de seu rosto, e sentiu uma voz dentro da cabeça: "Você não pode fugir do que é." No fundo, sabia. Sabia que tudo fazia parte de algo maior, algo que não entendia, mas que já o havia marcado. As mãos tremiam, e as palavras escritas em sua pele pareciam pulsar com uma energia antiga. Talvez tivesse sido escolhido, ou talvez tivesse sido apenas um acidente. Não importava. O que importava era que agora via, e não poderia voltar atrás. Finalmente, parou. Deixou o medo tomar conta, mas também a curiosidade. Se as sombras sabiam mais, talvez também pudesse aprender. Fechou os olhos, respirou fundo e deixou o mundo desmoronar ao redor. Quando os abriu novamente, a rua estava vazia, mas não estava sozinho. Algo estava lá, esperando. E desta vez, não fugiu.